Três Anjos registra 18 casos de leishmaniose em cães. A Secretaria Estadual de Saúde vai para a região investigar onde está o foco do mosquito palha. A doença também pode ser transmitida para as pessoas. Em Porangatu, a Lagoa Grande transbordou depois da chuva e uma praça ficou alagada. Mas a preocupação é com os jacarés. Vinícius Colini. Isso mesmo, Tiago. A preocupação aqui é com os jacarés, porque quando chove esses animais já costumam sair maior. E hoje o problema é maior ainda. A lagoa está com nível de água bem cheio, o que favorece a saída desses animais. Daqui a pouquinho essas informações. Covid-19, a expectativa de quem ainda não tomou a segunda dose da vacina da Janssen. Goiás ainda não recebeu o imunizante, mas o Ministério da Saúde já iniciou a distribuição dos lotes para os estados. Alto Paraíso é mais uma cidade turística do estado que cancelou a festa de Réveillon nas ruas por conta da nova variante do coronavírus. Caldas Novas e Pirinópolis já tinham feito isso no mês passado. E no nosso giro nas estradas, vamos mostrar como estão as BRs e as GOs na região central de Goiás. Se você vai viajar nas férias, fica de olho para saber qual a condição das pistas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Jornal Anhanguera. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira, metade da semana, agora 11h48. Bom jornal pra gente. Vamos começar. Um homem foi preso em Quirinópolis pelo crime de violência psicológica contra a mãe. Assunto para o repórter Eduardo Marins, que chega ao vivo de Rio Verde. Bom dia, Edu. Oi, Tiago. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Infelizmente, esse caso triste que aconteceu em Quirinópolis, aqui na região sudoeste do estado, eu já adianto, que em menos de 5 dias foram dois casos muito parecidos. Para o pessoal de casa entender, o caso mais recente, uma mulher de 60 anos pediu ajuda para a Polícia Militar em relação à violência que ela estava sofrendo, essa violência psicológica do filho de 35 anos. Ela contou para os policiais, que esse filho dela estava fazendo ameaças de morte, tanto para ela como também para os irmãos. Tudo por questão aí de briga de bens, patrimônios. Isso aconteceu no bairro Alphaville, esse homem foi levado, inclusive, vai responder aí desse crime. Um outro caso também recente lá em Quirinópolis aconteceu no final de semana. Uma mulher de 45 anos pediu socorro aí para a Polícia Militar, alegando que estava sofrendo essa violência psicológica do próprio filho, que tem 27 anos. Esse homem, de 27 anos, tinha saído da cadeia justamente pelo mesmo motivo, mas foi preso novamente em flagrante e levado também para o presídio. Os dois casos, apesar de ambos estarem presos, os autores, os dois casos seguem sendo investigados pela Polícia Civil da cidade. Agora, nosso produtor Romero Rezende foi pesquisar sobre esse assunto e olha só, ele conseguiu apurar que a violência psicológica, pessoal, desde o dia 28 de julho deste ano, uma lei foi criada para tornar crime essa ocorrência, com pena de 6 meses até 2 anos e até pagamento de multa. Agora, em casos mais graves, logicamente a pena pode ser até maior. Só que, infelizmente, a gente vê que é preciso criar uma lei para algo que deveria ser comum, natural, o respeito mútuo e recíproco entre as pessoas, seja entre pai e filho, entre esposo, marido. Infelizmente, precisa criar uma lei, mas a gente tem essa lei que garante aí para as vítimas, toda a segurança e, claro, colocar as pessoas envolvidas, os autores na prisão. Eu volto com você, Tiago. E quando é dentro da família, essas vítimas sofrem 2 vezes, a violência e o fato de ter que denunciar para a polícia alguém que ela ama. No caso dessa mãe aí, sobretudo, imagina só ter que contar que estava sofrendo violência psicológica dentro de casa. O culpado, o próprio filho. Obrigado, Eduardo, por sua participação. Uma família foi rendida por assaltantes armados com revólver e facas em Portelândia, região sudoeste do estado, isso ontem à noite. Uma das vítimas ficou amarrada por mais de 8 horas. Os bandidos entraram na casa e assim que os moradores iam chegando, eles eram rendidos. O casal e os 2 filhos só conseguiram sair da casa e procurar a polícia por volta das 6 horas da manhã de hoje, quando os assaltantes fugiram. Os criminosos levaram joias, dinheiro, celulares, televisores e uma caminhonete. Essa caminhonete aí da foto é a que foi levada pelos criminosos. E aí, se você tiver qualquer informação, é só avisar para a PM no telefone 190. Até agora, ninguém foi preso.
Um casal de idosos foi agredido e ameaçado por um facão pelo filho e também pela nora. Isso aconteceu em Caldas Novas. Vamos conversar ao vivo com o repórter Emerson Ferreira. Tem outros detalhes. Inclusive, na hora disso tudo, tinha um bebê de 8 meses lá por perto. Não é isso, Emerson? Bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, Tiago, até um bebê de 8 meses envolvido aí nessa confusão, viu? Segundo a polícia, essa agressão aconteceu durante a noite lá em Caldas Novas, em um dos bairros da cidade, viu? Nessa casa mora esse casal de idosos, o filho, a nora e esse neto também, essa criança de apenas 8 meses de idade, viu? Foram os vizinhos que ouviram o barulho dessa confusão, os idosos pedindo socorro e acionaram a polícia militar. Quando a polícia chegou, a idosa disse o seguinte, que o filho pegou um facão e começou a ameaçar o próprio pai, um senhor de 78 anos. Colocou esse facão no pescoço dele, dizendo a todo momento que iria matar esse homem. Depois de algum tempo, ele acabou empurrando o idoso e ele acabou caindo no chão e ficando ferido. Inclusive, precisou ser encaminhado ao hospital, foi atendido e depois foi liberado. Mas na sequência desses fatos, a nora também pegou uma faca e começou a ameaçar a sogra. Também teria colocado, segundo a polícia, essa faca no pescoço da idosa, dizendo a todo momento que iria matar, primeiro ia matar o idoso e depois iria matar ela, e dizendo inclusive que se chamasse a polícia, a situação poderia ficar ainda pior. Mas os vizinhos, acabaram acionando os militares, a polícia chegou no local e conseguiu prender em flagrante esses dois que já foram inclusive levados para a delegacia. Como eu disse, o idoso que ficou um pouco mais ferido foi encaminhado ao hospital, foi atendido e felizmente ele já foi liberado. E o Conselho Tutelar também precisou ser acionado para poder ficar com essa criança de 8 meses. Em princípio, a idosa disse para a polícia que o motivo dessa agressão seria porque o filho, o filho e a nora teria pedido algo ao casal de idosos e eles se recusaram a entregar. E aí começou essa série de ameaças que terminou também com essa agressão. É como o caso que acabou de passar do Marins também, a própria família, Tiago? O próprio filho agrediu o pai e agrediu também a mãe. Uma situação muito triste, ainda mais com uma criança de 8 meses ali no meio, É exatamente isso. E geralmente é assim, O idoso que tanto deu amor para os filhos, agora no finalzinho da vida ter que passar por tudo isso. Vale lembrar, Emerson, que geralmente não começa com um empurrão, não começa mostrando um facão, começa com um grito. E aí o idoso vai ficando mais arredio. Se você convive com situação assim, peça, oriente para procurar a polícia, porque só assim esses casos vão diminuindo. Obrigado por sua participação, Emerson. Valeu. Tanta história pesada, A gente precisa colocar um sorrisão no rosto. 11h54. Vamos conhecer o Tadeu agora, que mandou a foto do pôr do sol de Goianésia. Na verdade, ele registrou o pôr do sol. O pessoal é super profissional aqui. Agora tem o Dudu já no clima de Natal. Que legal. Quem mandou essa foto pra gente foi a Marlene de Anápolis. Valeu pelo registro. Esse aí é o Davi Miguel, que fez 2 aninhos essa semana. Parabéns pra você, Miguel. Fez a foto ali da festa, não é isso? Parabéns. Tem foto também do Davi Lucas de Rio Verde, ligadinho aqui no Jornal Anhanguera. Estou ali ao fundo. Valeu, amigo, pelo registro. Você já mandou a sua foto, a sua participação? 62985455555. Manda pra gente sugestão de pauta, manda pra gente a foto, pede pra gente o abraço. A gente quer te atender aqui no Jornal Anhanguera. 11h55. Vamos seguindo. Foram confirmados casos de leishmaniose em cães em 3 ranchos. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Aline Braga. Vamos para Catalão, então, para entender toda essa história e saber o que vai ser feito a partir de agora. Eu também quero saber, Aline, como estão esses 18 cães? Com você, boa tarde.
Oi, Tiago, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Toda essa história começou depois que o dono de um cão lá de Três Ranchos procurou as autoridades de saúde do município para contar que o animal dele tinha testado positivo para a leishmaniose. Aí acendeu o alerta lá na cidade de Três Ranchos. A Secretaria Municipal de Saúde, então, resolveu colher materiais de cerca de 200 animais. São animais que ficam nas ruas e também animais que moram em 2 abrigos lá de Três Ranchos. Os primeiros resultados constataram que pelo menos 18 animais estão com leishmaniose, mas ainda existem cerca de 150 resultados para serem divulgados ainda. Esses animais, para deixar a comunidade tranquila, eles não transmitem a leishmaniose para os humanos. Os animais são simplesmente hospedeiros. Os transmissores são os mosquitos palha. Aí o que vai acontecer agora? Esses animais que estão doentes, eles estão sendo monitorados e a Secretaria Municipal de Saúde lá de Três Ranchos vai entrar em contato com os donos dos abrigos e também com os donos, o pessoal de rua que monitoram esses animais, que cuidam desses animais em Três Ranchos. Esses animais, eles podem ser tratados com remédio e se o pessoal não quiser tratar esses animais, infelizmente, eles serão sacrificados. Para deixar bem claro, esses animais não transmitem a leishmaniose para os humanos. Mas como é que essa doença chegou lá em Três Ranchos, então? É aí que aparecem os fiscais, os biólogos da Secretaria Estadual de Saúde. Uma equipe de Goiânia deve vir a Três Ranchos nos próximos dias para tentar detectar aonde estão esses mosquitos, que são realmente os transmissores. Aí o que acontece? Esse mosquito, ele pica um cão que está doente, aí pode então transmitir a doença para o humano. Ainda, felizmente, não há nenhum caso de leishmaniose detectado em humanos lá em Três Ranchos, mas o sinal vermelho está ligado. A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando toda essa situação lá em Três Ranchos e a gente, claro, também segue monitorando isso, viu, Tiago? A equipe agora vai fazer ali, monitorar mesmo a cidade para saber o que de fato está acontecendo e a Aline vai atualizar a gente tendo qualquer novidade. Obrigado por sua participação, Aline. Em Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros, a prefeitura não vai fazer festa pública de Réveillon. Além disso, tem regras para as festas particulares e quem tem os detalhes para a gente é o Danilo Moreira. Ô Danilo, que regras são essas, hein? Boa tarde. Oi, Tiago, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Alto Paraíso de Goiás não tem o costume aí de realizar essas festas de Réveillon, essas festas públicas lá nas ruas da cidade, mas o que acontece lá são essas festas particulares, em bares, restaurantes e também nas pousadas. Mas tem um decreto vigente lá em Alto Paraíso de Goiás e é preciso seguir essas regras aí que foram estabelecidas por este decreto. Por exemplo, tem que respeitar o limite aí de 30% da capacidade do local, tem que ter álcool gel disponível aí para o público e também os participantes precisam usar máscara de proteção aí contra a Covid. Seguindo essas orientações, essas determinações aí do decreto, essas festas particulares podem acontecer lá em Alto Paraíso de Goiás. Tudo isso é por conta aí da pandemia, que ainda não acabou, e agora também por conta dessa variante nova, a Ômicron, que surgiu aí aqui bem pertinho. Nós temos 2 casos confirmados em Brasília e vários turistas costumam sair de Brasília e ir até Alto Paraíso de Goiás. Então tudo isso aí, esses cuidados aí para evitar a propagação dessa nova variante, viu, Tiago? Então lá em Alto Paraíso tem esse decreto, é preciso obedecer esse decreto e essas festas podem acontecer. Então você que mora aqui em Goiás, está se programando para curtir o Réveillon em Alto Paraíso, é bom fazer uma reserva aí e resolver tudo com antecedência para não chegar lá e ter aí uma surpresa desagradável e não poder participar aí porque já deu a lotação máxima da festa, viu, Tiago? É com você aí no estúdio.
É preciso ter cuidado, a gente está vendo de novo renascer toda aquela história do comecinho da pandemia em que as coisas eram fechadas exatamente por conta da crescente de casos. E depois dessa nova variante aí, a variante Ômicron, muita prefeitura está se posicionando para ou não ter festa ou para reduzir a quantidade de pessoas em salões. Até me chamou a atenção e eu fui olhar aqui, Danilo, a quantidade de casos de Covid-19 aqui em Goiás. Estamos chegando a quase 1 milhão de infectados, mais de 24 mil pessoas já morreram por conta da Covid-19. E aí sim, depois dessa nova variante, as prefeituras decidiram cancelar as festas, que foi o caso de Alto Paraíso, como o Danilo colocou pra gente, e outras cidades também já se posicionaram. Vai ter festa particular, mas é preciso também cumprir algumas regras para que tenha a festa, senão a prefeitura pode multar e a gente, claro, segue de olho em toda essa história por aí. Danilo, obrigado por sua participação.